Olá novamente, aqui é Diogo Santana e hoje é o dia de aportar mais 5 ações na carteira da Fórmula Mágica. Então eu te peço que já curta este vídeo, se inscreva no canal que isso vai me ajudar bastante na divulgação. A carteira teve uma rentabilidade negativa nesses 3 últimos meses, mas ainda assim está acima do Ibovespa, que é o nosso índice de referência. Se o objetivo é bater o mercado, então pelo menos nesses 3 meses ele foi alcançado, porque as ações tiveram uma queda de 3,52% contra 13,16% do Ibovespa no mesmo período. Essa rentabilidade até poderia ser maior se fosse considerado o dividendo recebido por TRPL de R$ 18,59 em julho, mas eu deixei ele guardado rendendo 100% do CDI até chegar um novo aporte. A surpresa positiva foi Marfrig, com valorização de 14,52%, e a negativa foi Cyrela, com 18,89% de queda. E agora chegou a hora de selecionar 5 novas ações que vão fazer parte da carteira da Fórmula Mágica, de acordo com o método que eu já ensinei e utilizando o site do Status Invest. O ranking cru, que é feito utilizando somente os filtros objetivos de EV/EBIT, ROIC e liquidez, é esse que aparece na tela, sendo que as ações em vermelho já estão na carteira, ainda em ótimas posições. A única das 5 ações que não está na lista é a ISA-CETIP, mas ela não saiu da lista por ter valorizado o seu preço, e sim por ter reduzido o ROIC. Temos também que eliminar a CSN Mineração e a Eternit pelos motivos que eu já mencionei no último vídeo. Após as análises objetivas, nós temos que olhar ação por ação para saber se existe alguma coisa errada com cada uma delas. A primeira a ser analisada é a metalúrgica Rio-Sulense, que ocupa a primeira posição no ranking da Fórmula Mágica. Foi no balanço do primeiro trimestre de 2021 que eu encontrei um efeito não recorrente referente a um desconto na dívida que fez reverter o patrimônio líquido negativo de 8 bilhões para 39 bilhões de reais positivo. Então ela fica fora da carteira. Por curiosidade, esse turnaround, digamos assim, foi responsável pela ação valorizar 349% só em 2021. As próximas ações da lista são CSN, Bradespar, Vale, Usiminas e um pouco abaixo as ações da Gerdau. Essas 5 ações têm algo em comum e que faz muito sentido que elas estejam juntas e tão bem colocadas no ranking, que é o fator minério de ferro. Primeiro é preciso entender que as empresas que têm receita em commodity têm a valorização das suas ações com alta correlação com o preço das commodities. Para explicar isso, veja a comparação entre o preço do petróleo Brent e a cotação da Petrobras em dólares. Claro que existe um período onde a Petrobras se move em direção contrária ao petróleo, quando aconteceram os escândalos da Lava Jato entre 2010 e 2015, mas após isso existe uma normalização. Outro exemplo que eu trago é a comparação entre o preço do minério de ferro e a cotação da Vale em dólares desde 2011, mostrando uma clara correlação. Só que diferente do petróleo, o minério de ferro teve uma valorização muito explosiva esse ano, chegando próximo aos 220 dólares em julho e caindo até 120 dólares agora no meio de setembro, uma queda de 44%. O mesmo aconteceu com as ações da Vale, que saíram da casa dos 22 dólares para os 16,31, uma queda menor de 26%. Essa supervalorização do minério de ferro foi responsável pelo aumento das receitas e lucros da Vale e, consequentemente, a valorização das ações de 165% em dólares nesse mesmo período. E é por isso que nenhuma dessas ações vai entrar na carteira da Fórmula Mágica. Pelo fato de o minério de ferro ter alcançado as máximas históricas em julho de 2021, muito acima das máximas de 2013, pode ser considerado como um efeito não recorrente. Digo isso porque o mundo inteiro sofreu bastante durante a pandemia em 2020, e já em 2021 foi o ano da recuperação, em que muitos setores tinham a demanda reprimida. Agora, pensando de forma mais ampla e subjetiva, o preço do minério de ferro está em queda livre desde julho, novamente uma queda de 44%. E é importante saber também que 33% das exportações brasileiras são para a China, e desses 33%, 30% é de soja e 29% é de minério de ferro. E isso não acontece só com o Brasil, uma vez que a China é a segunda maior economia do mundo. Por isso que se a China começa a diminuir a compra do minério de ferro, então a demanda global cai bruscamente e o preço desaba. E é justamente esse o problema de uma eventual bolha imobiliária chinesa, uma vez que o setor da construção civil depende bastante do aço, que vem do minério de ferro. A Evergrande, uma das maiores empresas da China e entre as mais endividadas do mundo, está prestes a dar calote nos seus títulos de dívida
e tem a possibilidade de entrar em falência. Resumindo e de forma objetiva, eu vou considerar como efeito não recorrente esse super ciclo de alta do minério de ferro em decorrência direta da pandemia. De forma subjetiva, o alto risco dos investimentos na China atualmente é um fator de alerta, seja por conta de uma crise de crédito, de uma crise no setor de tecnologia ou no setor imobiliário. Então, com relação à carteira da Fórmula Mágica, temos o seguinte: Vale e CSN Mineração dependem do minério de ferro. Bradespar é uma holding que é basicamente composta por ações da Vale. Uzi Minas exporta tanto minério de ferro quanto aço. Gerdau é a maior produtora de aço do Brasil. Vale também comentar o caso da CSN, que se separou de uma parte do seu braço de mineração, que é a CSN Mineração. Antes do IPO, a CSN era dona de 90% da CSN Mineração, e depois do IPO, a CSN reduziu essa parte para 77% da CSN Mineração. O IPO da CSN Mineração serviu para reduzir o endividamento da CSN. Por isso, podemos ver no balanço patrimonial que a empresa tinha sempre algo entre 2 e 6 bilhões em disponibilidades, também conhecido como dinheiro em caixa. Mas agora, no segundo trimestre de 2021, ela reportou 25,3 bilhões de reais em caixa. Por isso, a dívida líquida foi reduzida drasticamente. Lembrando que a dívida líquida é igual à dívida bruta menos disponibilidades. Seguindo a lista, temos agora duas empresas que também dependem do preço das commodities, que são Enalta e Petrobras. Como já mostrei, o preço do minério de ferro, que é a linha laranja, subiu bastante antes da queda, mas o petróleo, que é a linha azul, não demonstrou uma aceleração nem um pouco parecida. Agora, comparando o preço do petróleo com a Petrobras em dólares, podemos ver que em fevereiro de 2021, a Petrobras parou de acompanhar o petróleo Brent, justamente na época que Bolsonaro indicou a intervenção da Petrobras, fazendo a cotação das ações cair em 20% em um dia. Se esse risco político não existisse, é perfeitamente aceitável inferir que o preço da Petrobras hoje estaria em torno dos R$30. Ponto de atenção aqui também para a China, uma vez que a China é para onde o Brasil mais exporta petróleo. Mas como não há o mesmo efeito no petróleo que existe no minério de ferro, como eu mostrei nos gráficos, então é por isso que a Petrobras vai entrar na carteira. Já a Enalta não vai entrar por conta de um efeito não recorrente no segundo trimestre de 2021. Seguindo o ranking da Fórmula Mágica, temos as seguintes ações. Fertilizantes Heringer está em recuperação judicial, por isso fica de fora da carteira. Braskem entra na carteira, Lopes Brasil entra na carteira, Alupar entra na carteira e Taesa também entra na carteira. Então o novo aporte será basicamente da seguinte forma: 15 ações da Braskem, 40 da Petrobras, 323 da Lopes Brasil, 40 da Alupar e 28 da Taesa. Eu passei um pouco dos 5 mil para adicionar os dividendos recebidos pela ISA CETIP e também uma gordurinha extra. Então por hoje é só e nos vemos daqui a 3 meses.